Olá pessoal, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Eduardo, professor de História, e estamos aqui fazendo uma apresentação inicial daquilo que vai ser a sequência de um conjunto de aulas que serão ministradas com o objetivo de prepará-los para as provas do curso de sargentos, especificamente do curso de sargento das armas, da Escola de Sargento das Armas. Eu já falei anteriormente, já me apresentei, já falei um pouco sobre o contexto em que nós devemos enquadrar a história do Brasil. Antes de prosseguir, eu apenas queria contextualizar também o que nós pretendemos fazer. Eu não estou aqui sozinho, eu faço parte de um grupo de professores. E esse grupo vai ofertar a vocês, que tiverem interesse em adquirir as nossas aulas, um pacote completo, com todas as aulas, com todas as disciplinas, ou seja, aqueles que aderirem ao nosso grupo de estudos, que depois nós vamos nomeá-lo direitinho e vamos orientá-los como fazer para aderir, terão um curso completo, um preparatório completo para a Escola de Sargento das Armas. Voltando aqui a falar um pouquinho de história, que é isso que nós estamos aqui para fazer. Então, no último vídeo eu falei um pouco sobre o mercantilismo. Vamos caracterizar um pouquinho então o mercantilismo. O mercantilismo, que é o modelo econômico da Idade Moderna, como eu já disse antes, e é bom lembrar que o mercantilismo ele só se enquadra se for na Idade Moderna, fora desse contexto não existe o mercantilismo como modelo de produção. O mercantilismo ele é reconhecido como uma fase do capitalismo. Então, o capitalismo, na sua expansão, durante o sistema mercantilista, precisava conquistar novos espaços. E dentro desse contexto, os europeus chegaram na América. Bom, características do mercantilismo. Colonialismo é uma característica importante. É um princípio que diz que a riqueza de uma nação mede-se a partir da extensão de suas colônias. Colonialismo é uma característica. Uma outra característica, balança comercial favorável, que defende que as exportações de um país devem sempre ser superiores às importações. Uma outra característica, metalismo, também conhecido como bulionismo, que diz que a riqueza de uma nação é medida a partir das suas reservas em minerais amoedáveis, é assim que eles falavam. E aí vamos pensar que a moeda mais valiosa naquela época era a moeda de prata. Vou relembrar isso aqui novamente, não é ouro, a prata era mais valiosa. E aí nós vamos encontrar várias outras características, mas inicialmente vamos nos prender a estas e vamos observar uma diferença principal entre portugueses e espanhóis. Os portugueses valorizaram muito a questão do colonialismo. Além da balança comercial favorável, enfim, mas o colonialismo para os portugueses era muito importante. Por ser um país de pequena dimensão, eles entendiam que, ao conquistar colônias, ao criar áreas para a produção agrícola de exportação, eles poderiam formar um grande império, como de fato formaram. Então, o que os portugueses vão buscar na América? Áreas para plantar aquilo que eles já tinham experiência, principalmente cana-de-açúcar. Ele já tinha essa experiência com plantar cana-de-açúcar. O açúcar, na época, era valiosíssimo. Um carregamento de açúcar representava uma fortuna incalculável. Açúcar, valiosíssimo. Os espanhóis entendiam que o importante era ter reservas em mineral amoedável. O que os espanhóis vão buscar na América? Eles vão buscar minas de prata, principalmente prata. Se nós entendermos essa diferença, nós vamos perceber que os espanhóis não queriam fundar colônias na América. Eles queriam meramente retirar de lá a prata que eles tanto queriam, que eles tanto precisavam, e para isso, logicamente, que eles tinham que criar uma estrutura. Mas eles não pretendiam colonizar aquilo. Já os portugueses não. Os portugueses, eles precisavam de uma longa permanência na terra, precisavam cultivar a terra, precisavam ter colheitas sucessivas, precisavam exportar aquela produção. Querem ver uma coisa curiosa?
Um dos acessos dos espanhóis para a América do Sul principalmente, é o que hoje nós conhecemos como Estuário do Prata, ou Estuário de la Plata, plata, dinheiro espanhol. E na entrada desse estuário nós temos um grande país de colonização espanhola que representa aquilo que eles buscavam na América. Se nós olharmos na tabela periódica de elementos, como é que é prata? Prata é argentum. Pode observar na tabela periódica, Ag. De argentum vem Argentina. Então a Argentina é prata. Onde que os espanhóis encontraram a prata que tanto buscavam? Ao norte e a oeste, a noroeste da Argentina, na Bolívia. As minas de Potosí, no século XVII, significaram toda a riqueza de Espanha. E o que os espanhóis precisavam? Precisavam de escravos africanos para isso? Não. Eles escravizaram os indígenas. Essa é uma história bem interessante. E os portugueses? Os portugueses não estavam em busca de prata. Então eles encontraram, principalmente no litoral brasileiro, o solo propício, o clima propício para plantar cana-de-açúcar. Agora, os recursos para plantar cana-de-açúcar, a mão de obra a ser utilizada, isso já é conversa para uma próxima aula. A gente vai continuar conversando disso. Eu sei que nós vamos manter uma relação duradoura. E confie em mim. Completando a história que eu comecei a falar lá no primeiro vídeo, eu sou militar, como eu disse, sou militar da reserva, sou o primeiro sargento R1, mas eu sou professor de História desde 1991. Paralelo à minha carreira no Exército, eu estudei História, dei aula em cursinhos pré-vestibulares, em cursos preparatórios para escolas militares, universidades. E agora, em 2021, se a matemática não me falha, eu estou completando 30 anos de magistério. Então eu me considero muito capaz de prepará-los para que seus projetos de vida sejam bem-sucedidos, assim como o meu foi. Então, vamos nos encontrar aqui, nesse mesmo canal, nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, e vamos conversar muito sobre história do Brasil principalmente. Um grande abraço.